A morte do pontífice Papa Francisco gerou a onda de comoção em todo o mundo. Líderes políticos e religiosos expressaram suas condolências e destacaram o legado do Papa Francisco. Nascido Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, ele foi o primeiro Papa jesuíta e o primeiro Papa das Américas, inclusive, claro, da América Latina. Desde a sua eleição em 2013, ele se destacou por seu enfoque em questões sociais e ambientais, promovendo uma igreja mais inclusiva e próxima dos necessitados. Após a confirmação da morte na segunda-feira, o governo dos estados reagiu com declarações públicas, atos simbólicos e homenagens institucionais. O presidente Donald Trump, por exemplo, decretou luto oficial, ordenando o hasteamento de todas as bandeiras do país a meio mastro, tanto em território nacional quanto em representações diplomáticas no exterior, até o dia do sepultamento do pontífice. A decisão foi acompanhada por uma proclamação presidencial afirmando que o Papa Francisco foi, abre aspas, um bom homem que trabalhou duro e amava o mundo. Fecha aspas. Diferentes chefes de Estado confirmaram presença no funeral que ocorrerá no próximo sábado. Além de Lula e Trump, estarão presentes presidentes da França, Emmanuel Macron, da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, da Argentina, Javier Milei, assim como o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Duda Teixeira, vamos falar um pouco agora sobre o legado do Papa. O que este Papa deixa de legado após 12 anos e um mês de papado? Inácio, boa tarde. Acho que para a gente pensar no legado, a gente tem que procurar quais são as coisas mais fortes, né? As principais marcas desse papado de 12 anos. E eu acho que o que vai ficar é o Papa Francisco, ele era um jesuíta, né? Os jesuítas tinham essa questão, primeiro, são muito fortes na questão mais de educação, né? Educavam as monarquias da Europa, mas também de evangelização no mundo inteiro. Fizeram missões aqui no Brasil, na América Latina, na Bolívia, na Ásia, meio que para expandir a fé católica, e nisso encontraram vários povos de diferentes culturas. E o Francisco tem esse legado jesuíta, mas também mistura um pouco o legado dos franciscanos, né? Ele não era um franciscano, mas acaba adotando o nome de Francisco por uma sugestão lá do cardeal Dom Cláudio Umes, que fala, preste atenção nos pobres, né? Cuide dos pobres. Que era a principal bandeira, digamos assim, da ordem franciscana, que é anterior aos jesuítas, mas que tem essa preocupação de levar uma vida simples e prestar e colocar os pobres ali como principal objetivo, né, para ajudá-los. Então ele teve isso, ele viajou muito, ele deu muitas entrevistas, ele também segue a tradição que era do João Paulo II, né, que era conhecido como Papa Pop, que realmente dava entrevistas, começou com essa história de fazer coletiva de imprensa dentro do avião. Então o Papa Francisco traz esse costume, essa abertura que o João Paulo II já tinha trazido, faz essas viagens pelo mundo inteiro, dá várias entrevistas e foca nas questões dos mais pobres. E aí também vai chamar muita atenção para os imigrantes. Ele assume em 2013 e 2015 tem a grande crise da imigração, guerras no Oriente Médio, na África, e a Europa é invadida por milhões de imigrantes. Ele vai para a ilha de Lampedusa, então tem esse foco muito claro nos excluídos e nos pobres, né? Coisa que o antecessor dele, o Bento XVI, não dava tanta importância, né? O Bento XVI estava mais ali preocupado com as questões da doutrina, da fé católica. Agora, uma pergunta que eu acho que a gente deve fazer é o que o Papa fez pelos mais pobres, né? Acabei de publicar uma análise na Cruzoé com um título parecido, e aí a ideia do Papa era muito assim, que contra o consumismo,
contra a ostentação, né? Pedia para as pessoas pela distribuição da riqueza das pessoas e tinha um viés muito anticapitalista, né? As encíclicas que ele divulgou trazem muito essa ideia de que o desenvolvimento econômico gera desigualdade, gera consumismo, que não resolve o problema de ninguém e ainda polui o ambiente e é o grande responsável pelo aquecimento global, né? Então ele tinha essa visão muito negativa do crescimento econômico, do capitalismo e trazia essas outras soluções que era pedir para um aumento da caridade, pela distribuição da riqueza, que era a linha dele e a linha da Igreja Católica há muito tempo. E aí, sejamos francos, o que tirou as pessoas, 1 bilhão de pessoas da pobreza desde 1990 foi o crescimento econômico e foi o capitalismo. Então, apesar de ter dado foco nos pobres desde o começo do seu mandato, até com a escolha do nome Francisco, a solução que ele deu para esse problema não funcionou, né? E se alguém nesses 12 anos deixou a pobreza, foi justamente pelo remédio que ele dizia que era um problema, que foi o crescimento econômico e o capitalismo, né? E aí ele manteve essa postura até o final e tem esses detalhes, né? Ele faz um testamento e pede, por exemplo, para ser enterrado com um único caixão. Então quebra a tradição que até então os papas eram enterrados em 3 caixões, né? Um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho. E ele vai ser enterrado somente com um caixão de madeira, mas ainda que coberto por zinco. E teve essa escolha dele também de ser enterrado na igreja de Santa Maria Maggiore, que é uma igreja linda, barroco, mas que tem, não é uma questão aí da simplicidade, da frugalidade, mas porque ele era um devoto de Maria, ele frequentava essa igreja até antes de ser nomeado Papa, então vai ser um pouco diferente esses rituais que a gente vai ver nos próximos dias. Duda, falando justamente sobre o que veremos a seguir, tirando a parte do funeral, que você já explicou aqui, certamente também tem material, tanto no Antagonista quanto na Cruzoé, a respeito de como se dará esse processo todo, o que já se fala sobre possíveis substitutos do Papa Francisco? Já existe uma cotação de nomes papáveis? Existe, as casas de apostas já estão fazendo o seu negócio. Um é o italiano Pietro Parolin, que é considerado como o Francisco italiano, é o segundo homem na hierarquia da igreja, meio que ajudava ele a governar o Vaticano, então é uma das apostas. E o outro é o Luiz Tagle, que é um filipino e que tem uma proposta parecida com a do Papa Francisco, que é essa escolha pelos pobres, né? Ou seja, Inácio, o que é difícil tatear aí, né, e ver realmente quem tem mais chance. Um dos raciocínios que as pessoas estão usando para entender qual vai ser o Papa a ser escolhido no conclave, que deve acontecer entre 15 e 20 dias, é aquele mais parecido com o Francisco, né? Imaginando que o próximo vai ser parecido com ele, porque o Francisco escolheu 108 dos 135 cardeais que vão participar do conclave. Então, existe uma lógica aí nesse raciocínio, né? Uma vez que ele escolheu a grande maioria desses cardeais, eles vão procurar alguém parecido com o Francisco. Agora, nem sempre isso acontece, né? Tanto que os cardeais que foram escolhidos pelo Bento XVI escolheram o Francisco. Então, o Jorge Mário Bergoglio, que virou o Francisco depois. Então, é uma maneira de buscar uma lógica por trás do conclave, mas assim, ainda existe muita imprevisibilidade. Esses aí que a gente está vendo nas imagens são os possíveis papáveis. Esse é o filipino que você fez referência. Antes era o cardeal italiano, que é o número 2, esse daí, que serve, digamos assim, seria, como você disse, o Papa Francisco versão italiana.
Mas, como você diz, existe espaço para o imponderável, existe uma ala mais conservadora que quer que a igreja recue em algumas questões, e aí nomes mais avançados, nomes mais progressistas poderiam perder força justamente, quem sabe, para fazer um contraponto, não digo voltar em muita coisa, mas como foi o Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, que foi um Papa, digamos assim, de estabilidade, antes de ter algum outro tipo de diferença fundamental. Você acha isso possível? Sim, o que a gente pode observar aí, os cardeais europeus vão ter uma participação menor nesse próximo conclave. Eu acho que eles vão ser 39% dos cardeais. Na eleição do Francisco, eles representavam 56% dos cardeais. Escolheram o Francisco, que foi o primeiro Papa sul-americano, o primeiro jesuíta, e aí se entendeu que, olha, a igreja estava buscando ser mais planetária, mais global e sair um pouco da Europa, né, de só ter papas europeus. Acho que o último até então que não era da Europa era um Papa sírio há mais de 1000 anos, né? Então agora uma das questões vai ser essa, né? A igreja vai escolher de novo um Papa fora da Europa, ou será que de repente os europeus vão estar trabalhando aí para que volte para a Itália, para que volte para a Europa? Vamos ver o que vai acontecer.